Quando aceitou a proposta do milionário, Carmina acreditou estar escolhendo segurança para os filhos. Aceitou porque a conta não fechava, porque o sorriso de Rodolfo parecia cansado demais para negar, porque havia no envelope notas e promessas que pareciam colchão contra o medo. Não imaginou que aquela frase, aceitei, seria a primeira peça de um quebra-cabeça que acabaria por arrancar tudo aquilo que ela mais amava. A sala do escritório de Heriberto Vargas tinha paredes de madeira escura, cortinas que tragavam a luz do fim de tarde e um cachorro grande que dormia sob a mesa. Heriberto observou Carmina com a calma de quem domina uma cidade inteira. Ofereceu-lhe um copo de água e em seguida um saco de papel com dinheiro para as contas urgentes. Era uma oferta que vinha com um contrato, trabalho pontual para Rodolfo, proteção para a família, um ânimo novo para a pequena padaria que ele dizia querer ajudar. Quando Rodolfo apertou a mão do homem e Carmina assinou o papel sem ler tudo, o ar parecia menos pesado. Ela virou o rosto para os filhos no banco da praça. Estevão desenhava no chão com um graveto. Lucia contava formigas com a testa franzida. Mateu dormia com a cabeça no joelho do pai. E por um momento considerou que havia feito a escolha certa. Depois veio o funeral. A luz mudou de lugar. Os amigos se reduziram a bocas apertadas, e a casa ficou cheia de vozes baixas que tentavam consolar uma mulher que não sabia como consolar a si mesma. Rodolfo não chegou a voltar de uma viagem que ele havia dito ser curta. Disseram que foi uma doença súbita, disseram que fora melhor assim. No peito de Carmina, uma pedra desalinhava frases, perguntas sem cor. O caixão fechou. Uma mão deixou sobre a mesa um envelope selado, com as letras de Rodolfo. Era pesado de propósito, como se o homem soubesse que suas palavras precisariam de peso para atravessar o silêncio. A carta tinha instruções claras. Fujam, ela dizia num tom que misturava dureza com ternura. As crianças, a pequena padaria, uma casa enterrada no pé da serra, um homem chamado Jacinto, que cuidaria do refúgio. Chave escondida atrás da fotografia dobrada. Um aviso cortado. Heriberto não é o que parece. E ao final, 3 palavras que vibraram na garganta de Carmina. Confie em Gabriel. O mundo, para ela, tornou-se uma noite longa. Havia olhares novos nos rostos que antes eram conhecidos. Havia um carro que aparecia fora de hora na frente de casa. Havia um bilhete anônimo cravado em uma porta. Quando a carta acabou, sobrou uma certeza. Fugir era o único ato de fé que restava. Se essa história está mexendo com você, fica comigo até o final. A fuga começou como uma operação simples demais para o medo que carregavam. Estevão levou na mochila um caderno de escola e um brinquedo de lata. Lucia segurou a fotografia. Mateu dormia enrolado num cobertor que ainda cheirava a leite. Carmina trancou a porta com a chave que Rodolfo costumava deixar escondida dentro de um livro de receitas. O carro do vizinho estava estacionado na rua. Um farol que se apagava. Eles saíram com passos que queriam parecer normais, enquanto ela contava as voltas, as rotinas e memórias que agora precisavam virar mapa. No caminho, a cidade era escombros de rotina. As ruas tinham a mesma voz de sempre, mas à medida que deixavam os postes e as primeiras casas, as luzes se afinavam. O motor ronronou baixo. Carmina dirigia com as mãos firmes, olhos presos à estrada. A lamparina pendurada no banco traseiro lançava sombras que pareciam mãos. Uma vez, na beira da estrada, ela quase acreditou que não era mais possível fugir, que os faróis atrás haviam diminuído, que a perseguição havia sido ilusão. Mas no retrovisor, uma mancha preta reaparecia, às vezes distante, às vezes próxima demais. Os faróis cortavam o escuro como navalhas. Chegaram à trilha sem ruídos de sinos ou de alívio. Era apenas uma trilha afundada entre milho e arbustos, o cheiro da terra ainda quente do dia grudando nas roupas. Rodas raspando pedras pequenas. Um arroio à esquerda, água murmurando, levando pedaços de noite. Na boca da trilha havia um tronco cortado e uma corda. Rodolfo tinha marcado o caminho com pequenas marcas, uma cruz talhada num toco, as iniciais RC embaixo, uma assinatura em madeira. Carmina tremia, mas encontrou as marcas. Seguiu, puxando as crianças, respondendo às perguntas com palavras curtas.
A entrada do refúgio era discreta. Uma tampa de ferro enterrada sob um tapete de folhas, meio camuflada entre raízes. Carmina puxou a alavanca. O cheiro da terra explodiu. Humus, carvão, umidade. Desceram por uma escada de madeira que rangia como se lembrasse do tempo em que foi construída. A porta se fechou atrás deles com um suspiro que soou definitivo. O mundo exterior ficou fora de alcance, reduzido a um eco de passos. O abrigo era uma casa soterrada, pequena e bem organizada, como se tivesse nascido para isso. Havia prateleiras com latas, um cantinho com brinquedos, um catre com cobertores, uma lamparina pendurada que espalhava luz amarelada. No centro, uma mesa de madeira com uma caixa metálica fechada, uma fotografia dobrada e, por cima, um caderno de couro amarrado com estopa. À beira do fogo, um pequeno fole ainda com brasas, estava Jacinto, um homem de rosto curtido, barba bem aparada, olhos que pareciam ter olhado muito longe. Jacinto levantou-se devagar e com voz de boca seca disse o que precisava. Rodolfo avisou. Eu esperava que viessem um dia, mas pensei que seria mais tarde. Sua mão tocou o punho da caixa metálica, como se fosse um relicário. Havia cicatrizes nas costas das mãos. Havia algo no seu modo de inclinar a cabeça que tornava a promessa de refúgio verdadeira. Ele sabia onde guardar o silêncio. Carmina sentou-se diante da mesa. Lucia encostou a cabeça no seu braço e Esteban olhou as prateleiras como quem procura uma história para inventar. Mateu procurou entre as latas um biscoito e comeu com dedos grudados de chocolate. A normalidade era tão frágil que cada respiração parecia um risco. Ela abriu o caderno em silêncio. A capa de couro cheirava a tabaco e chuva. As páginas começaram com listas de conta e garranchos do dia a dia. Logo, as linhas ficaram mais tensas, escritas com a pressa das coisas que precisam ser guardadas antes que se acabem. Havia desenhos de números de contas, nomes riscados e, entre as folhas, um passaporte dobrado com uma fotografia pequena de Rodolfo num outro tempo. Cabelo diferente, um olhar mais crepuscular, o nome alternativo dando a volta da página como uma segunda pele. Passaporte, Alejandro Cruz. A inscrição foi uma pequena lâmina de surpresa que cortou Carmina por dentro. Vida dupla. Identidade dupla. O homem que ela conhecia tinha outras vidas costuradas sob a mesma pele. As anotações explicavam aquilo que o coração de Carmina já suspeitava, mas que, lido no papel, adquiriu forma concreta. Rodolfo descobrira um esquema, um livro de contas que registrava pagamentos, nomes, destinos. O livro não era só números, era mapa de crimes. E o homem no topo daqueles números chamava-se Heriberto Vargas. O caderno descrevia reuniões em escritórios luxuosos, contratos forjados, promessas que entravam em contas como sangue. Havia uma linha que pisava no medo. Eles envenenam reputações e pessoas. Se me encontrarem com isso, querem que eu desapareça. Depois, uma nota mais calma. Se algo acontecer, vá para casa. Chave na fotografia. Confie em Gabriel. A leitura fez com que o mundo girasse um pouco mais rápido. Cada folha virada era um pedaço de Rodolfo que retornava para ela com cheiro de tinta e culpa. Havia uma página onde ele desenhara, em traço miúdo, o que parecia ser um mapa. Uma clínica velha na cidade vizinha, um armário com um número pintado em vermelho, talvez o segundo esconderijo. Em outra página, um esquema do que estava dentro da caixa metálica, papéis, um cilindro de metal com um carimbo, uma lista de nomes. Carmina respirou fundo. A caixa ficou diante dela como um sino que poderia tocar liberdade ou ruína. Quando abriu a caixa, encontrou papéis dobrados e um envelope com dentro uma fotografia. Rodolfo com Heriberto num jantar formal, rindo. No verso, a marca de um restaurante e a data. A caixa, porém, não guardava o tal livro de contas. Havia um espaço vazio, uma cavidade que parecia ter sido feita sob medida para algo maior. A certeza se instalou como um cão aos pés. Alguém havia ido ali antes deles. Alguém havia remexido e procurado. Jacinto murmurou. Alguém antes. Eles sempre mandam gente atrás disto. Eu achei que não sabiam ainda. As palavras dele eram uma tentativa de explicar o inexplicável. Carmina apertou a fotografia, até que as pontas brancas se tornaram linhas suaves sobre os dedos. Olhou para a foto de Rodolfo sorrindo com Heriberto. Aquele sorriso parecia uma peça em uma máscara maior.
O homem que deu a proposta agora estava preso no centro de uma malha que matava. Na noite do abrigo, Carmina sonhou com vozes. Sonhos que eram eco de passos fora da porta. Acordou com o sobressalto de Esteban choramingando por causa de um pesadelo. Ela saiu, caminhou até a borda da escotilha e ouviu. Silêncio pesado, interrompido por um motor que passara longe, o som de um caminhão, talvez. Respirou mais calma. Fechou a porta do caderno. Dormiu por breves boias nas cadeiras com as crianças em volta. As manhãs no abrigo tinham um ritual que pouco se parecia com a vida de antes. Jacinto cozinhava num fogareiro e falava em voz baixa sobre o que não era seguro dizer em voz alta. Trazia notícias pontuais, um caminhão visto na estrada, pessoas estranhas no restaurante da cidade, um homem que perguntou por Rodolfo 2 dias antes. Carmina ouvia e decifrava. No caderno havia, entre rabiscos, fitas adesivas com anotações cifradas, números que eram coordenadas, nomes que se repetiam. Havia também uma página onde Rodolfo escrevera, em letras que pareciam mais distantes. A proposta. Eles disseram que nos tirariam do circuito da fome. Disse sim. Não por ambição, mas por Esteban. Uma confissão que era lâmina e alívio. A aceitação da proposta apareceu agora com um outro rosto. O que, no começo, fora travesseiro contra a dívida, transformou-se em laço. Heriberto vão apenas oferecer a pagamento, oferecer a poder de incluir o nome de Rodolfo em uma linha que o protegeria e enredaria. E quando Rodolfo viu além da promessa, encontrou o livro. E o livro o tornou perigoso. E agora ela segurava o mapa para o livro e o livro não estava ali. Dias passaram em vigilância. Carmina aprendeu a ler o abrigo como se fosse uma casa maior. As crianças aprenderam a ficar quietas sobre o barulho de passos. Esteban, que antes desenhava sobre o cimento, agora fazia mapas primitivos da escotilha e marcava quem poderia vir de que lado. Lucia guardava a fotografia com dedos miúdos, e Mateu fazia perguntas que Carmina respondia com um meio sorriso, como quem enrola pontas para que a verdade não se rompa. Uma tarde, enquanto Carmina revirava páginas do caderno à procura de qualquer pista que apontasse para o verdadeiro esconderijo, Jacinto deixou escapar que um homem novo aparecera na cidade. Diz que trabalha para um escritório de contabilidade, contou ele. Pergunta por nomes, perguntou por Vargas também. Parece que vasculham a cidade, espertos. A voz dele era quase uma folha caindo. Ela leu a mesma frase de Rodolfo pela 3ª vez. Se me matarem, o livro não ficará no abrigo. Está onde ninguém espera, na clínica de Saint-Marc, Armário Vermelho. Era pouco, era tudo. A clínica estava a 50 quilômetros, numa cidade onde Heriberto tinha influência através de doações e contratos. Um lugar que a princípio parecia hospitalidade e se revelava depositário de segredos. Carmina fechou os olhos. O nome Saint-Marc soou como golpe. Havia também a menção a Gabriel, em letras que lembravam uma cifra carinhosa. Meu irmão, escrevera Rodolfo, tem patrulhas dentro, mas não pode aparecer com uniforme. Se eu sumir, procure por Gabriel. Ele sabe onde enterramos os pecados. Não era uma garantia. Era uma pista que parecia feita para aparecer apenas quando tudo estivesse quase perdido. O nome trouxe um clarão de esperança e medo. Gabriel poderia ser a chave ou um risco pendurado sobre eles. Naquela tarde, a tensão apertou. Carmina percebeu que não podiam ficar parados. Não servia mais de nada ter abrigo se ali aquilo que lhes poderia salvar já havia sido levado. Precisava de aliados, de voz oficial, de braços que não tremessem por medo de retaliação. Pensou em Gabriel e em pedir ajuda à polícia. Pensou na vergonha e no medo de expor os filhos ao que viesse depois. Pensou no preço que Rodolfo tivera pago. Pensou no rastro de promessas que começara com um aperto de mão. Ela começou a desenhar um plano, um esboço com as poucas cartas que tinha. Ir à clínica sob pretexto de dona de família doente, encontrar o armário vermelho, fazer cópias ou tirar fotos do conteúdo, esconder o material em outro lugar seguro e então chamar Gabriel. Era perigoso, era urgente, era a única possibilidade que encontrara.
Naquela mesma noite, não muito depois de Carmina tramar a saída, houve um barulho na entrada do abrigo. Primeiro, um cão latiu ao longe, som que sempre prende. Depois, passos pesados que se aproximaram. Jacinto ergueu a cabeça, tentou escutar e uma sombra deslizou pela porta de baixo do sótão. Ouvidos atentos, olhos estreitos. A lamparina tremeluziu. Eles se calaram, imitando pedra. Carmina apertou o caderno contra o peito. Os passos foram até o lado de fora, em volta da tampa do abrigo. Um assobio curto, vozes baixas, palavras que ela não compreendeu. Alguém acendeu um maçarico, a luz por trás do metal fez riscar o ar. Depois, silêncio. O ar cheirava a chuva que não caíra. Eles estão mais perto do que pensei, murmurou Jacinto, a boca uma linha seca. Foram a outros lugares, encontraram pistas. A sensação era de que o abrigo já não era tão seguro. Alguém havia revirado o mundo deles. As crianças cochichavam. Carmina olhou para a caixa metálica vazia e, por um instante, imaginou Rodolfo ali, sentado ao seu lado, explicando em palavras que agora pareciam distantes as artimanhas que ele viera a conhecer. Em vez disso, havia uma fotografia. E o vazio onde o livro deveria estar. Na manhã seguinte, ao lado da fotografia, Carmina encontrou algo que não esperava. Uma chave pequena, brilhando, como quem não queria se esconder. Estava dobrada sob a margem de uma página do caderno, presa por uma fita. A chave era pequena demais para uma porta comum. Tinha dentes que pareciam feitos para uma fechadura antiga. E havia, amarrado ao anel, um pedaço de papel com uma palavra única. Cemitério. A palavra bateu em seu peito com o peso de algo que sempre esteve oculto debaixo da terra. Cemitério não era um lugar de descanso ali. Era um esconderijo comum em que haviam usado lápides para marcar coordenadas, um costume antigo de homens que conversavam com a morte como se fosse uma amiga. Pensou em Heriberto, em sua mansão, em seu sorriso tranquilo. Pensou nas promessas. Pensou na proposta que aceitara. E agora sabia, a proposta estava enredada naquilo. Heriberto não oferecera apenas um emprego, oferecera algo que, se revelado, tiraria sua própria pele de homem poderoso. Antes que pudesse decidir o que faria com a chave, Jacinto bateu longamente no peito do seu casaco. Afastou-se um pouco e voltou com um papel dobrado que tirara de um bolso escondido. Achei isto durante a noite, disse. As letras eram tremidas, como quem fora escritas por quem olhara com medo. No papel havia um aviso. Não confie em Vargas. Ele manda homens de branco. Eles buscam o que o homem escreveu. Se encontrarem as crianças, não hesitarão. A palavra não era apenas aviso, era ameaça. Carmina sentiu algo apertar. A casa enterrada, os mapas, as fotos, tudo podia servir de pista se caísse em mãos erradas. Precisava agir. Não podia esperar pela ajuda. Não podia colocar os filhos numa caixa de silêncio e acreditar que a autoridade viria sozinha. Precisava de Gabriel. Precisava do livro. Precisava da clínica. Precisava de coragem que não cabia no seu corpo. Quando tomou a decisão, não havia gala. A coragem veio como um vestido velho remendado para dias de lutas longas. Pediu a Jacinto que cuidasse das crianças se algo acontecesse, e também lhe deu o que podia, uma pequena bolsa com dinheiro, uma caixa de fósforos, uma fotografia dobrada de Rodolfo que ela beijou antes de dar. Jacinto hesitou, falou de riscos. Ela ouviu e seguiu. Descer a trilha para alcançar a cidade vizinha pareceu um retorno ao mundo dos vivos com menos certezas que antes. O céu estava limpo, a estrada seca. Carmina andava como quem cumpria uma missão que não poderia ser delegada. Havia medo sim, mas também uma clareza cortante como lâmina. Aquele livro, aquela prova, era o único crédito que restava contra o homem que havia feito a proposta. Se aquele livro voltasse à luz, talvez a verdade pudesse arrancar de Vargas o poder que o protegia. A primeira etapa do plano era simples na teoria. Chegar na clínica, simular que precisava falar com o médico, achar o armário vermelho, abrir, tirar uma foto rápida do conteúdo e sair sem chamar atenção. Na prática, parecia um sopro contra a ventania. A clínica era uma construção baixa na rua principal de Saint-Marc, com portas de vidros limpas e um jardinzinho aparado.
Havia um letreiro com o nome da filha de Heriberto como doadora principal. A presença do seu nome ali era uma bofetada silenciosa. Carmina entrou com o coração comprimido, fingindo ser mãe de um marido com febre. A recepcionista olhou com curiosidade. O ar-condicionado fazia um ruído branco e constante. Enquanto esperava, observa as paredes enfeitadas com troféus e placas. Um homem de terno passava rápido, o olhar sulcado, e por instinto Carmina segurou a bolsa com força. Sentiu as mãos pequenas dos filhos no fundo da garganta. Respiração. Quando finalmente conseguiu permissão do falso doutor para olhar um armário de arquivos administrativos, uma desculpa forjada com o medo bem afinado, encontrou o armário vermelho no segundo corredor, atrás de caixas de luvas e uma bacia de plástico. A fechadura era antiga. A chave do caderno encaixou-se como se já estivesse à espera. Dentro, pastas, e no meio das pastas, um volume com capa dura que trouxera o odor de papel de escritório. Ela abriu e a primeira página tinha caligrafia de Rodolfo, números, nomes, destinos. Nas folhas havia planilhas, contra-cheques, recibos e notas que mostravam transferências para contas de fachada, doações que viravam subornos. Havia também uma lista de protocolos que ligava empresas e políticos, mas, acima de tudo, havia uma entrada com letras firmes e diretas. Vargas, 500 mil. Entrega em nome de M. Costa, 12/8. A fotografia de um dos cheques, com a assinatura muito parecida com a de Heriberto, estava presa com um clipe. Carmina ficou imóvel por um segundo. Tudo aquilo era mais que números, era prova. Ela precisava de tempo para fotografar, para copiar, para esconder. Estendeu a mão e passou o celular por entre as folhas. A luz da tela refletiu as letras como metal. Aquele som doce de tinta e pixel era liberdade. Quando terminou, respirou fundo, colocou o livro no lugar e se voltou para a porta. E percebeu que não estava sozinha. Uma sombra ocupava a entrada do corredor. Um homem em roupa de técnico, com um crachá falso no peito, encostava a mão na fechadura do armário. Seus olhos eram frios como água do arroio. Carmina sentiu o corpo pesar. O homem sorriu sem alegria. "Acho que não deve mexer nisto", disse, em voz baixa. Não era uma pergunta. A chave pequena que usara foi para o bolso com a pressa da sobrevivência. No torpor que se seguiu, tudo ganhou o som fino de respiração. O passo do homem, o zumbido do ar-condicionado, o bater do seu próprio coração. Ela tentou falar, palavras saíram com a pressão de quem conjura a defesa. Mas o homem já virava a cabeça, como se já tivesse visto tudo antes. E no bolso do paletó dele havia um bilhete, com um nome, Vargas. O mundo fechou-se num instante. A proposta que aceitara era muito mais do que um contrato. Era um nó que agora enforcava sua família. A prova que segurava nas mãos podia libertar ou condenar. E o homem de crachá na porta não era senão mais uma peça do tabuleiro. Nesse momento, do outro lado da cidade, alguém tocou o telefone de Jacinto. Havia uma voz breve, dizendo apenas: "Não parem, eles estão vindo para a casa." Na boca de Jacinto, a inscrição parecia um presságio. Carmina, com o livro escondido sob o casaco, pensou numa palavra que soava como oração: Gabriel. Precisava encontrar Gabriel. Precisava fazê-lo acreditar na fotografia. E precisava, acima de tudo, voltar para os filhos. Logo antes que pudesse formular qualquer plano, as luzes da clínica se escureceram por um segundo. O homem do corredor sorriu de novo, um sorriso que não tocava os olhos, e se aproximou. O corredor ficou estreito e o passo dele foi o som que precede o tempestade. Carmina segurou o volume contra o peito com força, os dedos afundando na capa. Era como segurar o passado inteiro em punhos trêmulos. O tempo comprimiu-se, o plano, a chave, a fotografia, Heriberto, Rodolfo. Fora do abrigo, o vento movia as folhas e parecia saber das coisas que os homens queriam esconder. Dentro de Carmina havia uma decisão que já havia sido tomada. Não entregaria aquilo sem lutar. Não deixaria que a proposta do milionário transformasse a vida de seus filhos numa lápide de silêncio. Contudo, para o que vinha a seguir, ela ainda não tinha armas melhores que coragem e um pulso que tremia de medo.
O homem falou a palavra calma e estendeu a mão para o volume. Carmina fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, viu que havia alguém ao fundo do corredor, um vulto que surgira como quem já esperasse o final certo para aparecer. Era uma sombra alta, com ombros largos e, sobre a camisa, um crachá diferente. A sombra avançou com passos que sabiam calcular o tempo e parou a poucos metros. Por trás dela, um som de sirene, ainda longe, trouxe uma promessa. Talvez ela não estivesse só. O vulto falou com voz que Carmina reconheceria mais tarde, se a sorte permitisse. Não mexe, levanta a mão. A ordem veio com uma calma estranha. Carmina ergueu as mãos, sentiu o olhar do homem recair sobre o volume que abrigava segredos. Em sua mente, a palavra Gabriel fez-se sinal, como uma luz tremulante no escuro. No instante em que levantou as mãos, a porta lateral da clínica se abriu com força e um homem entrou correndo, ofegante, olhos de quem vinha de longe. O crachá pendurado no peito era visível e, por um segundo, as cores daquele crachá brilharam diferente. Carmina, com o coração voando na boca, reconheceu no rosto do homem a mesma firmeza que vira no retrato do caderno. Gabriel. A presença dele encheu o corredor de uma esperança tão cortante quanto uma faca. O vulto parou, e por um segundo que pareceu esticar o corredor, Carmina viu as feições do homem, uma mistura de cansaço e firmeza, olhos que guardavam demasiadas noites em vigília. Gabriel mostrou o crachá com a calma de quem há muito aprendeu a não se precipitar. O homem do paletó recuou, os ombros perderam um pouco da rigidez. Mesmo assim, sua mão ficou à vista, perto do bolso onde o bilhete com o nome Vargas brilhava como acusação. Gabriel? Ela murmurou, como quem testa uma palavra para ver se ela ainda é verdadeira. Essa era a mesma voz daquelas linhas rabiscadas no caderno. Era o mesmo nome que Rodolfo havia pronunciado com um pouco de orgulho e muito receio. Sou eu, disse ele. A voz vinha sem alarde, mas com autoridade. Fui eu quem recebeu a mensagem do Jacinto. Olhou para o homem do corredor. Afasta-se. O técnico fingiu limpidez e tentou sorrir. Gabriel foi direto. Uma pergunta, um comando, uma promessa. 2 passos rápidos e o homem recuou, como se tivesse visto um animal maior do que esperava. Do lado de fora da clínica, quando Carmina e Gabriel saíram com o volume escondido sob o casaco dela, o ar frio da rua foi um choque que limpou o medo por um instante. Gabriel caminhava ao lado dela com a naturalidade de quem conhecia o caminho da cidade, e ao mesmo tempo não conhecia nada tão bem como a cintura da verdade que agora possuíam. Ele indicou uma rua lateral. Os passos foram coordenados com pressa e silêncio. Eu devia ter vindo antes, disse ele, sem virar o rosto, mas fui cauteloso demais. Sei que perdi tempo, sei que te devo explicações. Carmina o olhou com certa dureza. Explicações? Repetiu. O caderno queimava nas suas mãos como uma promessa. Quando meu marido precisava, você disse que não podia. Quando um homem podia ser silenciado, você escolheu ficar invisível. Gabriel respirou. A linha no rosto dele, onde o trabalho e a culpa haviam sulcado a pele, ficou exposta. Eu queria te proteger, não só dos homens de Vargas, do que a verdade poderia despertar. Heriberto é maior do que você imagina. Ele tem gente em lugares onde a lei se confunde com o interesse. Se eu fosse com a força, sem provas concretas, seria o caos. E Rodolfo sabia disso. Ele já antecipara tudo, por isso planejou o abrigo. Houve uma pausa. Eu não achei que eles iriam direto às crianças. A acusação cortou. Carmina apertou o volume contra o peito. Silva! E se eu não tivesse ido à clínica? E se tivessem chegado lá antes de eu proteger o livro? O risco era inevitável, disse Gabriel com franqueza. Mas agora que temos imagens, não podemos esperar. Vou ligar para quem posso confiar, alguns poucos. E você não fica sozinha, você vai comigo. Ela pensou nos filhos, pensou em Jacinto, pensou na chave marcada, cemitério. Pensou na fotografia onde Rodolfo ria com o homem que lhes havia dado a proposta. A raiva e a necessidade de vingança fervilham por um segundo. Logo, a mãe virou-se e dobrou a decisão como se fosse roupa suja. Precisava de ordem, não de tempestade. Leve as cópias, disse ela. O original fica onde está. Se me pegarem com o livro em mãos, será pior. O que quero é prova que possa ser admitida. Gabriel assentiu. Havia uma linha de compreensão entre os dois, uma que vinha do sangue e da fé em algo que ainda não havia se terminado.
Antes de saírem de verdade, ele cochichou, baixo, um nome que ela conhecia apenas por cartas. Quando sairmos, vou chamar o Hugo e a Rosa, pessoas que confio. Eles vêm como civil, sem alarde. Não serão muitos, só os suficientes. Eles se dispersaram como sombras que não desejavam chamar a atenção. Carmina voltou ao abrigo como quem carrega uma bomba sob o casaco. O dia ainda não tinha esquecido a noite. O sol era pálido. A trilha até a tampa de ferro repetia os passos feitos dias antes. Porém, algo estava alterado. Marcas recentes na terra, trilhas de sapato que não eram de Jacinto. A sensação se apertou como um nó na garganta. Quando ergueram a tampa, não havia silêncio de lar. O ar que os recebeu parecia ter sido remexido por mãos descuidadas. Prateleiras reviradas, latas espalhadas, um dos catres revirado. A lamparina que sempre estava no centro estava no chão, com a chama apagada. Havia um cheiro sutil de combustão e óleo. Carmina correu à sala, chamando os nomes dos filhos como se a voz pudesse puxá-los para fora de onde quer que estivessem. Nada respondeu. Esteban não correu da cozinha. Lucia não apareceu na porta. O pequeno cobertor azul de Mateu, que costumava ficar perto do catre principal, estava tirado do lugar. Jacinto não estava. Havia, no lugar dele, um pedaço de tecido rasgado e, pendurada numa tábua, uma folha dobrada. Era pouca coisa, mas falava muito. Uma mensagem curta, escrita de forma rude, com letras grandes. Traga o livro, ou verá seus filhos, dizia. A letra não tinha assinatura, mas a ameaça era explícita. Carmina ficou estática por um instante que durou horas. Depois, como uma maré que não encontra freio, o desespero veio com força. Onde estão? Perguntou. A única pergunta que ainda importava, sem esperar resposta. Gabriel agarrou-a pelos ombros com firmeza que não queria machucar. Sua voz era dura, mas baixa. Eles levaram Jacinto e pegaram as crianças, mas eu já havia alertado alguns. Eles aparecerão. Não vamos perder tempo em choro. Vamos atrás. A busca foi imediata, organizada com um fio de cautela e o peso da culpa. Gabriel falou ao telefone com a rapidez de quem manobra uma frota invisível. Hugo e Rosa chegaram, dois nomes que agora significavam ação, não espetáculo. Rosa era um rosto austero, olhar que ferrava a mentira. Hugo, um homem de estatura média, mãos firmes, que nunca sorria quando a justiça o chamava. Gabriel expôs em poucas palavras o que havia ocorrido. Clínicas, armários, fotos, recados, o nome Vargas. As respostas foram cálculo e movimento. Eles utilizaram alguém dentro da cidade para mapear. Precisamos de rotas de fuga, contatos nos arredores e de interceptar toda a saída que dê para a estrada principal, disse Hugo. Os homens seguiram pistas, rastros de pneus, conversas ouvidas em bares, a lembrança de um carro que passava tarde demais. Uma câmera de segurança de uma loja registrou um veículo preto entrando na estrada que levava a Taifá de Heriberto. Um som de alívio correu pelos homens. Era uma pista pequena, era tudo o que tinham. Gabriel prendeu-se à voz de Carmina. Eles podem estar na casa de Vargas, disse ela, sem ter certeza se falava por esperança ou por desespero. Talvez seu poder os proteja, talvez os mantenha em local seguro. Hugo franziu. Ele tem propriedades, uma fazenda na periferia com uma casa grande. Pessoas de confiança sempre frequentaram. Vamos pedir mandado. A palavra mandado trouxe uma surpresa. O poder da lei batia lento, mas vinha. Ainda assim, os dias mostraram que mandados demoram e Vargas dispunha de tempo. O problema era que, se esperassem o processo legal tradicional, as crianças poderiam estar em outro lugar. Gabriel olhou para Carmina e viu ali a decisão que ela mesma já havia tomado. Não esperaria. Há uma alternativa, disse ele. Podemos usá-la como isca. A ideia era simples e perigosa. Usar o livro, ou o que restava dele em forma de cópias, como isca para provocar um encontro em que a polícia pudesse intervir com autoridade suficiente para prender os responsáveis. Mas para isso, precisavam atrair Vargas, sem que ele percebesse a armadilha. Havia também o risco, grande e claro, de que os filhos fossem feridos enquanto negociavam. Carmina respirou como se puxasse um sopro de noite. Se é para buscar as crianças, eu vou.
Digo quem sou, digo que tenho livro, não quero que morram por minha demora. Urgo fez sinal de reprovação, mas Gabriel, talvez por ser irmão, talvez por entender a esposa, talvez por ter visto, tantas vezes, o preço que o silêncio cobra, assentiu. Você vem comigo, não sozinha, comigo os da operação, em um carro não identificado, sem exposição. Vamos nos aproximar. Vou tentar um contato direto com alguém que trabalhe para Vargas. Se conseguirmos convidar uma troca, a equipe encoberta estará perto para entrar. Se algo der errado, tem prioridade uma única ordem: recuar. Prioridade é a vida das crianças. A proposta soou como um fio. Para Carmina, porém, não havia recuo aceitável. Ela aceitou com a mesma resolução que assinara aquele papel meses antes, só que desta vez com olhos abertos e o peso de tudo que aprendera entre o abismo da perda e a força do amor. Antes de partirem, ela fez algo que não ousara antes. Foi até a caixa metálica, tirou a fotografia de Rodolfo e com os dedos trêmulos tocou os cantos. Em voz baixa, como se contasse uma prece, disse: "Seja firme, amor, eu volto com eles." A noite que veio tinha um mar de conspiração. O carro onde viajavam era velho e discreto. Gabriel conduzia, Rosa e Hugo atrás, Carmina no banco do passageiro segurando a cópia do livro que haviam feito na clínica, um objeto que substituía a verdade com o peso de um papel frágil. Ao se aproximarem da estrada que levava à fazenda de Vargas, as luzes da cidade diminuíram e deu-se ao campo o domínio das sombras. A casa de Vargas, quando apareceu, tentou exibir a sua grandiosidade. Muro alto, portões eletrônicos, jardins cuidados com mãos comandadas por poder. Havia luzes no interior. Um poste iluminava a entrada, como se dissesse que ali não havia nada a esconder. Carmina vomitou, quase sem perceber, e recolheu o estômago para dentro. O coração batia como se fosse armar um tambor. Ao descuidarem do carro, Gabriel dirigiu-se à guarita com uma história fingida. Problemas com o carro, pedimos licença. Uma das seguranças, um homem de rosto fechado, fez perguntas cortantes. Ele olhava para Carmina com um interesse que beirava a desconfiança. No bolso da jaqueta dela estava um bilhete com o número de Rodolfo, comidas de antes. Seu rosto parecia um mapa de coisas não ditas. Quando mencionou o sobrenome Vargas, houve um silêncio. A segurança escolheu o que parecia dócil, chamar o administrador da propriedade antes de permitir a entrada. Tudo estava coreografado com cuidado. Hugo e Rosa ficaram em posição, rádio ligado, esperando o sinal. O administrador apareceu, um homem bem vestido com uma expressão composta. Ao vê-la, seus olhos vacilaram, mas manteve a educação fabricada. Carmina fingiu um choro contido e explicou que tinha um documento que poderia ser definitivo, que precisava falar com Heriberto. Era arriscada a mentira, porém, nessa trama de gente poderosa, às vezes as portas se abrem para quem conhece o tom certo. Para a surpresa de todos, houve uma resposta rápida. Heriberto não recebe estranhos à noite, disse o administrador. Mas vamos ver. A voz foi proteladora. Quando abriram o portão, o motor de vigilância roncou como um animal consciente. Eles entraram e seguiram por uma estrada ladeada de árvores, onde o vento fazia uma música antiga com folhas secas. A casa, vista de perto, erguia-se com frieza arquitetônica. Colunas, janelas largas, uma varanda iluminada. Lá dentro, a festa cotidiana do poder continuava sem ruído. Foi fácil imaginar o jantar, as vozes, o copo de vinho. O encontro marcara a presença deles no palco. Um homem alto, de cabelos já brancos nas têmporas, pernas firmes, veio ao encontro como quem recebe alguém que era esperado, e mesmo assim, não. Heriberto vestia uma camisa clara e falava com a cortesia de quem é mestre em dissimular a intenção por trás do sorriso. "Que chegou você a esta hora?" perguntou. A voz era doce. "Tenho algo que pode interessar", disse Carmina, sem arrepiar a mentira que ensaiara. Colocou o papel que simulava o livro, um dos registros que haviam copiado. "Rodolfo me pediu para entregá-lo caso algo lhe acontecesse." O nome soou como ferro. A expressão de Heriberto mudou muito pouco. Um brilho frio percorreu-lhe os olhos. Quando sorriu, o sorriso foi um traje e Carmina viu nele a mesma máscara da fotografia. "Rodolfo",
repetiu, e a palavra saiu como se fosse medir a distância entre o que foi e o que se tornou. Sinto pela sua perda. Houve um gesto que não cabe bem à condolência. Seus dedos tocaram o envelope com uma delicadeza de quem aprecia objeto de valor. Em privado, os outros homens do salão olhavam para Carmina como gentes observam uma pintura exótica. Gabriel ficou atrás dela, uma sombra vigilante. Foi então que o administrador surgiu com uma resposta que tinha o formato de uma ameaça velada. Temos motivos para acreditar que há outro volume. Entregar isto não prova nada, mas vamos conversar. As palavras cheiravam a jogo. Hugo sussurrou pelo rádio e teve de fingir ser uma confirmação. O plano era simples. A aproximação até a mesa onde Vargas jantava calmamente e, na mesma hora, entrar a equipe que aguardava com mandado. Mas Vargas era homem com muitas vidas. O poder era sua armadura. Em vez de se sentar, ele se aproximou de Carmina como se quisesse reconhecê-la. Pegou o pedaço de papel com a força de quem agarrava uma oferta boa demais para deixar escapar. Você aceitou a proposta, disse ele com um ar que não se sabe se era acusação ou memória vaga. O tempo congelou por um segundo. Carmina viu então, na face do homem mais, talvez, do que a meia-luz permitia, algo como reconhecimento, talvez remorso, talvez a consciência de que, se ela reagisse com fúria, a sua própria palavra a entregaria. Era a mesma proposta que, no passado, ela e seu marido haviam aceitado. A frase de Vargas caiu na sala como se fosse um ácido. Lembra-se? Eu disse, trabalho, proteção. Você disse sim. Você acreditou em segurança. O olhar de Carmina encontrou dele, e nela havia muita coisa que nem a noite inteira poderia apagar. Perda e recusa. Eu disse sim porque acreditava que estava protegendo meus filhos, respondeu ela. Não sabia o que havia por trás. Heriberto inclinou a cabeça, estudando-a como se estudasse um artigo que valeu a pena. Cada escolha tem consequências, murmurou. Rodolfo sabia, ou devia saber. Foi um risco, assim como todo negócio. Reconheci certa qualidade em vocês. Foi por isso que cheguei a oferecer ajuda. A fala dele era quase banal. Era a voz de quem pretende normalizar o desvio. Agora traga-me o livro e fazemos o que deve ser feito. Protegemos suas crianças. A proposta de barganha foi clara. Hugo apertou a mão, mas seu olhar era cortante. Rosa respirou fundo. Gabriel olhou em volta procurando o sinal que havia combinado com a equipe. Não havia ainda autorização formal da polícia local, mas a equipe de Hugo disfarçada era suficiente para cercar a casa e ter acesso. O tempo dependia do comando. Enquanto isso, a ameaça pairava. Carmina tomou uma decisão que não era somente dela, era de mãe que se dispõe a tudo. Tragam as crianças de volta e ninguém se machuca. Eu trago o livro. Foi uma afirmação que não aceitava dilacerações. Vargas sorriu e estendeu a mão para que trouxessem uma sala para negociação. O administrador sussurrou algo ao ouvido do milionário e 3 homens saíram para a noite como se fossem levar um pedaço de futuro. Os minutos que seguiram pareciam travados entre o som de copos e o bater do coração de Carmina. Ela se perguntou o quanto daquele cenário era encenação, se Vargas estava disposto a negociar ou se mordia uma isca para arrastar uma mulher a confessar. E mais cruel, se naquele teatro as crianças pagariam com a vida. Logo a informação chegou como golpe certeiro. As crianças estavam num anexo da propriedade. O alívio que poderia tê-la atravessado foi misto com temor. Não havia ainda a garantia de um final feliz. A equipe, então, agiu. Hugo deu um sinal, e em correria silenciosa, homens que antes haviam se misturado às sombras da casa invadiram o anexo. Não era um filme, era força feita com cuidado. Por trás do arbusto, alguém avistou uma janela onde 2 cabeças pequenas se moviam. A cena se desfez em frenesi calculado. Portas foram arrombadas, vozes altas soaram. Gritos, fogos de artifício de pânico. Carmina ouviu passos correndo e, no meio do tumulto, um som que quase arrancou-lhe o peito. A voz de Lucia chamando "Mamãe!" alto, um som que veio de um quarto onde a luz tremia. Quando finalmente abriram a porta, encontraram as crianças. Eram sujas, trêmulas, mas inteiras. Carmina correu e caiu sobre eles como quem cai sobre a última ponte. Esteban chorava baixinho, agarrando-se como se a vida pudesse ser segurada por um braço. Mateu dormia no colo de um segurança, o sono forçado da exaustão.
Eles estavam vivos. A sensação foi quase mística. As mãos do mundo pareciam restituí-las. Mas a alegria foi comprimida por um segundo novo e terrível. Jacinto não estava entre os capturados. Haviam homens que haviam fugido levando o velho, e no bolso de um celular que fora deixado havia uma gravação curta. Se o livro não aparecer, cortaremos as cabeças do que resta de vocês. Heriberto exige que o negócio seja selado. A voz era neutra, o conteúdo espantoso. Jacinto havia sido levado para forçar o caminho até o original do livro. A cena do reencontro foi crua, mas não gráfica. Carmina segurou os filhos com força, e enquanto isso, o estômago de medo recolheu mais uma perda. Gabriel a abraçou, firme, um braço firme em volta da mãe, como se sua presença pudesse traduzir em algo que tivesse maneira de combater a dor. Ela chorou então, não só pela alegria, mas pela lembrança das palavras do bilhete, por Jacinto, que havia dado a vida pela promessa do abrigo. Hugo fez um aceno brusco. Temos que seguir. Eles nos levaram a Jacinto para um cativeiro temporário, um local para forçar a negociação. Podemos usá-lo para atrair Vargas, mas se quisermos salvá-lo, temos de agir rápido. A voz dele era uma placa de aço. A operação mudou o curso. Agora, resgatar Jacinto era prioridade. O tempo não estava do lado deles. Com a pouca informação que tinham, localizaram uma construção abandonada, um depósito em ruínas, onde o homem que cuidava do abrigo fora deixado. A entrada era baixa e havia marcas de ferrugem na porta. Ao se aproximarem, ouviram gemidos, não de dor explicada, mas de alguém exausto. Entraram com cautela. Jacinto estava amarrado a uma cadeira, sujo e com ferimentos leves, mas consciente. Seu rosto mostrava a coragem de quem sofreu, mas não se rendeu. Ao vê-lo, Carmina caiu de joelhos e o abraçou. As forças que ele tinha já não eram as mesmas. As palavras saíram baixas e firmes. Eles não conseguiram arrancar nada de mim. O velho exibiu as mãos calejadas e um olhar que dizia que a dor havia sido vencida pela razão de existir. Hugo fez um aceno brusco. Temos que seguir. Eles nos levaram a Jacinto para um cativeiro temporário, um local para forçar a negociação. Podemos usá-lo para atrair Vargas, mas se quisermos salvá-lo, temos de agir rápido. A voz dele era uma placa de aço. A operação mudou o curso. Agora, resgatar Jacinto era a prioridade. O tempo não estava do lado deles. Com a pouca informação que tinham, localizaram uma construção abandonada, um depósito em ruínas, onde o homem que cuidava do abrigo fora deixado. A entrada era baixa e havia marcas de ferrugem na porta. Ao se aproximarem, ouviram gemidos, não de dor explicada, mas de alguém exausto. Entraram com cautela. Jacinto estava amarrado a uma cadeira, sujo e com ferimentos leves, mas consciente. Seu rosto mostrava a coragem de quem sofreu, mas não se rendeu. Ao vê-lo, Carmina caiu de joelhos e o abraçou. As forças que ele tinha já não eram as mesmas. As palavras saíram baixas e firmes. Eles não conseguiram arrancar nada de mim. O velho exibiu as mãos calejadas e um olhar que dizia que a dor havia sido vencida pela razão de existir. Gabriel chamou uma ambulância e providenciou a remoção do velho para um lugar seguro. Enquanto o velho era atendido, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. As cópias e as fotos tiradas por Carmina da clínica, somadas à apreensão dos homens que mantinham o anexo e das confirmações encontradas no depósito, foram organizadas em um arquivo que pesava como um acusador. O mandado, agora que as provas estavam claras, foi expedido com eficiência. Hugo, Rosa e Gabriel coordenaram. O que restava era saber como prender Vargas sem lhe dar tempo para desaparecer. Quando chegaram à casa principal, a sensação era de um círculo fechado. Heriberto, diante do espelho de sua sala de janta, olhava para o brilho da cidade e parecia pequeno. Ao sentir as mãos frias da polícia encostarem-se à sua porta, seu sorriso se desfez. Havia no rosto dele uma expressão que misturava surpresa e frieza calculada. Sabia que podia comprar atrasos, mas a lei agora batia a porta com a força de uma evidência que vinha do âmago de sua própria casa. Gabriel, uma vez mais, ficou perto de Carmina. A notícia do mandado foi curta. Você fica aqui. Eles vão escoltar a prisão. Não participe de nada que incrimine os seus filhos.
Este momento é de justiça, não de espetáculo. Era a ordem que se prende à lógica da lei. Carmina concordou sem questionar. No entanto, quando o grupo entrou na sala principal, Vargas teve minutos de reconhecimento. Ele ergueu as mãos como se fosse oferecer explicação. Fiz o que precisei para proteger meus interesses, disse ele com voz que tentava soar pragmática. Fiz negócios que muitos fizeram, não sou o único. A tentativa de minimizar foi instintiva. Gabriel aproximou-se com a documentação, o volume do livro, as imagens. A acusação não é de concorrência desleal, Heriberto, disse Gabriel com frieza medida. É de crime. Há transferências, subornos, uma rede e há também o assassinato de Rodolfo. A cena que veio depois teve a forma de um filme de tribunal, mas era pura concretude. Heriberto tentou argumentar, tentou usar seu poder e as suas conexões, mas nada resistiu ao peso das provas, transferências, testemunhos, as gravações, o depoimento de homem que o servia e que havia, por medo, falado no momento certo. A polícia prendeu o homem sem alarde, sem violência. O sorriso foi trocado pela expressão de quem perde o jogo. Quando algemaram Heriberto, ele olhou para Carmina com uma frieza que não era mais que cálculo. O homem que acreditava controlar todas as peças ficou de frente para a consequência. No entanto, a investigação revelou algo que foi tão cruel quanto necessário. Rodolfo não fora morto por acaso. A intersecção entre seu trabalho e o livro que descobrira havia gerado inimigos suficientes dispostos a calar a voz. Um cúmplice dentro do círculo de Vargas havia agido mais pela preservação de riqueza do que por desejo de sangue. As causas foram expostas em inquérito com linguagem técnica, mas sem a frieza que ensina as vítimas ao leitor. O que restava para Carmina era saber que a vontade de poder havia imposto a morte do marido, e que a proposta que ela aceitara havia, involuntariamente, aberto caminho para a tragédia. No processo que se seguiu, Gabriel foi peça-chave. Não apenas foi o irmão, mas também o agente que conduziu com ética e coragem. Em depoimentos públicos que chegaram ao tribunal, contou do que havia visto, da desconfiança que o dominava, das noites que passou tentando resguardar as provas até o momento certo. Jacinto, embora com a voz trêmula, compareceu para dizer a verdade, que o abrigo existia e que Rodolfo havia deixado instruções. As crianças foram mantidas fora do processo legal, amparadas por psicólogos que as ajudaram a reconstruir os pequenos mundos que haviam sido interrompidos. A maior parte dos capítulos da história foi escrita em papéis e sessões no tribunal, longe da visibilidade da vila, mas com a força das provas para sustentar a queda do homem. Meses depois do acontecido, a prisão de Heriberto tornara-se uma manchete que abalou a fachada de uma cidade onde riqueza e poder às vezes se confundiam com impunidade. Não foi uma vingança teatral. Foi a ação da lei que, munida de provas, mostrou que o alcance de um homem, por maior que fosse, não era absoluto. Para Carmina, a vitória não foi limpadora. A prisão de Heriberto não devolveu Rodolfo. A verdade abriu o caminho para a justiça, mas deixou feridas que o tempo demoraria a curar. Havia noites em que ela ainda se sentava na varanda, a fotografia de Rodolfo no colo, e ouvia o som do arroio como se fosse a respiração de quem havia partido. Havia manhãs em que os filhos corriam pelo quintal com uma tranquilidade que engana o olhar. O risco passado transformara-se em rotina nova. Reuniões com assistentes sociais, apoio psicológico, uma padaria que retomou o cheiro de pão. A vida precisava voltar a um eixo de pequenas certezas. Jacinto recuperou-se aos poucos. O abrigo voltou a ser um lugar de passo e presença, guardado agora por vizinhos e por oficiais que haviam assumido o compromisso de proteger a família. Havia cicatrizes no velho, mas o brilho nos olhos não fora apagado. Ele ficou perto de Carmina como uma raiz, que apesar das intempéries, seguiu sustentando tudo o que restou. Rodolfo ganhou a verdade que merecia. Na certidão policial havia menção à sua coragem. Ele descobriu o livro, roubara o documento e tentava salvar sua família. Não houve santificação da figura, apenas reconhecimento de que um homem fez escolhas para proteger quem amava. Escolhas que, tragicamente, abriram caminho para a própria morte. A ambiguidade da escolha de aceitar a proposta do milionário foi agora contextualizada. O que antes soava como culpa virou história humana.
Um homem em busca de segurança para os seus, disposto a tomar risco. O processo arrastou-se em meses de audiências. Heriberto enfrentou a acusação com a mesma frieza com que havia feito as propostas. Mas o peso das provas, as cópias do livro, as testemunhas, os depoimentos de Jacinto e a qualidade do trabalho de Gabriel fizeram cair os argumentos do homem. A prisão veio com demoras processuais que testaram a fé de muitos, porém a certeza da verdade se manteve. Quando a sentença saiu, não foi a vingança que brotou nas pessoas, foi um suspiro que dizia: agora podemos respirar sem medo, sabendo que a lei foi aplicada. O retorno à rotina foi lento. Carmina e os filhos mudaram de casa, não por espetáculo, mas por cautela. Um bairro menor, uma padaria com menos mesas, a possibilidade de recomeço sem a sombra do passado tão próxima. Esteban voltou a desenhar, agora desenhava uma casa onde seu pai parecia mais bonito. Lucia voltou a contar formigas nos jardins. Mateu começou a dormir com um urso que ganhou em uma visita a um abrigo municipal. A dor persistia, parecia mais distante. Carmina aprendeu a levar consigo o caderno de Rodolfo como quem leva uma relíquia e não um peso. Em dias de silêncio, lia suas anotações e buscava entender o homem que fora seu companheiro em forças e fugas. Gabriel, por sua parte, passou a visitar com frequência. O trabalho na polícia exigia-lhe horas longas, porém sempre achava um espaço para estar por perto. Em certo momento, numa noite de chuva miúda, ele e Carmina ficaram na cozinha da casa nova, ambos com xícaras de café quente. A conversa foi curta, íntima. Você deveria se perdoar, disse ele sem condescendência. Você fez o que achou necessário. Seu sim aconteceu num contexto em que tudo parecia uma opção menor. O que importa é que lutou depois. Ela olhou para a janela onde a chuva riscava o vidro com delicadeza. O rosto dela era uma mistura de cansaço e serenidade. Perdão não é uma coisa que se aceita num segundo, respondeu ela. É algo que se reconstrói, e a cada manhã que eu levanto, tento dar um passo que não faça o sacrifício de Rodolfo parecer em vão. A reconstrução foi marcada por pequenas ações concretas. A padaria reabriu com mais clientes, não por exploração do drama, mas porque a comunidade, ao conhecer a verdade, quis devolver o que havia sido tirado. A escola das crianças ofereceu um projeto de leitura, com livros que ensinavam coragem. Jacinto, em certos dias, ajudava na padaria. Às vezes, sem dizer muita coisa, colocava a manteiga no pão como quem abençoa o que se come. O tempo foi abrindo suas fendas. Havia o luto que não se resolve em justificativas, porque o amor, quando rompe com a perda, cria espaços que nem palavras conseguem preencher. Contudo, havia também a sensação de justiça cumprida. O milionário que fizera a proposta e cujo segredo mortal provocara tantas perdas estava atrás das grades. Sua influência não apagou o que foi feito, e as mãos que antes se moviam como se pudessem tudo, agora se viam limitadas pela lei. Num fim de tarde límpido, enquanto as crianças brincavam com o cachorro que adotaram, pequeno, com orelhas que pareciam velas ao vento, Carmina sentou-se na escada do quintal. O sol tocava a fotografia de Rodolfo, que guardava com carinho. Ela tirou do bolso e sorriu um pouco. Não era um sorriso de alegria plena, mas uma expressão serena, como quem aprendeu a dividir a tristeza em medidas que não sufocam. Esteban, vendo-a ver, correu e entregou-lhe um desenho. Era a família reunida numa casa grande, e no céu um sol com o nome Papai desenhado. Carmina riu e chorou ao mesmo tempo. Gabriel passou pela calçada e acenou. Carmina retribuiu com a mão já calejada por tantas rotinas. Ele parou um instante e ficou a observar as crianças. Eles vão bem, disse ele. Seu pai os deixou com algo mais valioso que dinheiro. Deixou a coragem de alguém que decidiu fazer o certo. A frase esmagou-a e confortou-a na medida exata. Ela sabia que havia um preço, mas reconhecia também a herança. O processo de recuperação seguiu. A corte determinou ressarcimento, medidas de proteção e acompanhamento. O que não foi possível recuperar em dias e em sono veio em memórias, em histórias que eles começaram a contar sobre Rodolfo, não como santo, mas como homem complexo que fez uma escolha difícil. A padaria colocou na parede do fundo uma fotografia do homem, não pela santificação, mas pelo reconhecimento da luta.
Num dia de outono, quando a luz era clara como se o mundo tivesse decidido recomeçar, Carmina levou os filhos ao cemitério. Não para chorar, apenas para falar de Rodolfo como se falassem de um tio querido. Deixou sobre a pedra uma pequena vela e os três fizeram um desenho no chão de flores naturais. As iniciais RC, talhadas anos antes em um toco, voltaram a aparecer quando Esteban, por brincadeira, arranhou o tronco de uma árvore próxima. Eram marcas que se repetiam como pequenas dádivas. Ao fim de tudo, Carmina vivia com a clareza de quem aceitava uma proposta sem saber do segredo mortal que vinha associado a ela. A aceitação foi feita num momento de desespero, com contas a pagar e um marido cansado. A consequência foi pesada, mas a resposta, quando o mundo se mostrou injusto, foi de luta. Ela não tornou em vingança o que lhe fora violento, tornou em verdade. E a verdade, com a ajuda de poucos aliados leais, mostrou que o poder tem limites quando as pessoas resolvem se unir. Houve dias em que pensou em partir para longe, em ir onde ninguém conhecesse o nome dos Vargas. Mas a cidade cresceu com a sua história. A padaria, que outrora fora mero emprego, tornou-se abrigo. Carmina continuou a trabalhar, a colocar fermento sobre a vida, a cozinhar para quem precisava. E quando o vento trouxe lembranças do passado, ela abria o caderno de Rodolfo e lia com voz baixa trechos que eram promessa e explicação. Os filhos cresceram. Esteban aprendeu a ler com firmeza e, quando adulto, guardou entre seus objetos um exemplar do livro que derrubou o poder de Vargas. Lucia, com a sensibilidade de quem carrega memórias pequenas, tornou-se professora infantil. Matel carregou sempre o urso e, em silêncio, disse ao pai coisas que nunca soube dizer em voz alta. Quando, muito tempo depois, alguém perguntava a Carmina se aceitara a proposta do milionário por ingenuidade, ela respondia com uma frase simples: não havia ingenuidade, havia necessidade e amor. Eu fiz o que pude com o que havia. O que se seguiu me ensinou que aceitar pode significar resistir depois. E, olhando para a fotografia de Rodolfo, completava: e que um segredo mortal pode ser derrotado não só pela coragem de um, mas pela união de muitos. As marcas permaneceram, é claro. O medo deixou estrias, mas também deixou a certeza de que a vida pode se reerguer. O abrigo soterrado, que fora testemunha de medo e salvação, foi fechado por algum tempo e depois transformado em um santuário discreto, mantido por mãos que cuidavam não só de provisões, mas de memórias. Jacinto, nos seus dias de lucidez, sentava-se na entrada e contava aos curiosos sobre um homem chamado Rodolfo, que fora imperfeito e heróico ao mesmo tempo. E, numa tarde onde o céu parecia lavar o mundo, Carmina sentou-se na soleira da padaria e viu os filhos correndo, livres, sem o peso que antes os seguira. Levantou a fotografia do marido, beijou a borda como quem beija uma promessa cumprida, e sorriu com a tenacidade de quem aprendeu a transformar dor em cuidado. O nome Heriberto Vargas perdeu a grandiosidade, reduzido a um processo e a uma cela. O segredo mortal ficou registrado em papéis, em depoimentos, em sentenças, mas, sobretudo, ficou como lição, que aceitar pode ser o início de um caminho que leva à justiça, mesmo quando a verdade surge atrasada e custosa. Na última imagem que guardo dela, e que ela mesma talvez aceitasse como verdade final, Carmina observava o pôr do sol no final da rua, crianças brincando, um cachorro latindo ao longe, Jacinto limpando um pedaço de bolo na padaria. A vida caminhava, pontilhada de perdas e ganhos, e a frase que muitos repetiam em silêncio soava verdadeira. Ela aceitou a proposta do milionário, mas não sabia do segredo mortal. Agora sabia, e Feriscus Sepuda lutou, defendeu, reconstruiu. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que a verdade, por mais dolorosa, pode ser a chave para a liberdade. Inscreva-se para ouvir mais histórias onde coragem e justiça se encontram.